Glória a Deus, irmãos. Isso é uma festa que glorifica ao Senhor. E agora nós vamos ter o privilégio de ouvir o nosso preletor, reverendo Dr. Robson Grangeiro. Ele é casado com a Séfora há 36 anos, pai de 3 filhos, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 1988. É pastor titular da Igreja Presbiteriana em Tambaú, João Pessoa, desde 2020. Serve como chanceler do Mackenzie. Ele mora aqui e é chanceler do Mackenzie em São Paulo. É viagem toda semana. Ele é doutor em Educação e História da Cultura, doutor em Ministério pelo Reformed Theological Seminary nos Estados Unidos, é mestre em Psicologia Social, pós-graduado em Gestão de Pessoas, psicólogo clínico há 19 anos. E tem um ponto muito especial. Muito especial. Ele é o nosso ex-aluno. Estudou no nosso internato. Viu, meus alunos queridos? Ele estudou no nosso internato de 81 a 83. Depois ele foi completar seus estudos no seminário presbiteriano. E é um prazer muito grande tê-lo como professor, como nosso preletor, nesta noite tão memorável. Ele também é escritor e ele está com seus livros à venda. E após esta cerimônia, ele pode dar autógrafo. Prazer, professor, doutor, reverendo Robson Grangeiro. Deus o abençoe como instrumento para que o Senhor fale ao nosso coração. Pai, muito obrigada pela vida do teu servo, dedicada ao Senhor por tantos anos. Que o Senhor use mais uma vez, com a palavra que vem do teu coração, com a graça que vem do céu, com a sabedoria do Espírito, em nome de Jesus. Deus abençoe. Graça e paz a cada um de vocês que está aqui, amém. Também a todos que estão assistindo, inclusive a minha esposa, que acabou de mandar uma mensagenzinha para mim, dizendo assim, quantas emoções, não é? E de fato, quantas emoções. Eu quero agradecer o convite, esse convite é muito honroso. Tudo que a professora Duvalina falou aí, poderia se resumir apenas e tão somente, sou betelino. Com muita alegria, sou da turma pioneira, cheguei aqui em 1980, tinha pouco mais do que 15 anos de idade. Dona Lídia teve que pedir autorização a meus pais para me receber, porque naquela época eu ainda estava no primeiro ano científico. E naquele prédio agora, que é o seminário, quando eu aqui cheguei, nós estávamos ainda perto do aeroporto. Muitos de vocês, alguns se recordam, outros não têm a mínima ideia de que o Betel já foi ali perto do aeroporto Castro Pintos, no início, quando começamos. E aquele prédio da região de Cruz das Armas era o prédio onde nós íamos todos os sábados para o culto de missões da antiga capela. Lá encontrávamos as betelinas,
que nós só olhávamos de longe e orávamos. E Dona Lídia com aquele óculosinho dela pequenininho assim, olha a luz. E na grande capela ali de Cruz das Almas, ela conseguia ver tudo. Tudo, absolutamente tudo. É com muita alegria, portanto, que eu quero dizer desse convite que muito me honrou. Muito me honrou, muito mesmo, muita alegria. Quero agradecer a presidente da instituição, a querida Eva, que foi minha contemporânea também aqui no Betel. A minha querida professora do Valina, que foi a primeira pessoa que me ensinou a fazer exegese no Evangelho de João. Eu me recordo dela explicando bem direitinho. Tem o seu caderno ainda, já disse a você que vou lhe fazer uma cópia. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí ela falava sobre o Logos e como o Logos se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Portanto, é uma grande alegria, queridos, estar aqui. Quero agradecer os convites que foi feito, quero agradecer aos queridos colegas, pastor Edmundo que está ali, foi meu contemporânea, missionária Ana também que está ali, tantos queridos amigos, reverendo Sérgio que é professor da casa, em nome de quem eu saúdo todos os professores e também todos os pastores aqui presentes. No dia 28 de outubro de 1636, foi fundada a mais antiga universidade dos Estados Unidos, por puritanos que fugiram da perseguição religiosa nas Ilhas Britânicas. Naquela data, exatamente 28 de outubro de 1636, Harvard foi fundada como uma escola de preparação de obreiros. Foi para isso que ela foi fundada, quando ainda era chamado de um college, New College. E só depois que recebeu uma doação de John Harvard em 1692, recebeu esse nome, que hoje é conhecida como a universidade de maior prestígio de todo o mundo. O que tem a Universidade Harvard a ver com o Betel brasileiro? Talvez você pense absolutamente nada. São duas instituições diferentes, e são. Começaram, no entanto, muito semelhantes. Assim como esta, Harvard também começou como uma instituição que preparava obreiros para as igrejas do Novo Mundo. Era esta a missão de Harvard. Até que o iluminismo do século XIX soprou seu vento gélido sobre a Europa e depois sobre os Estados Unidos. E aquele brasão da Universidade de Harvard, que tinha como seu acróstico Veritas Christo et Ecclesia, ou seja, verdade para Cristo e para a igreja, lhe foi tirado Cristo e lhe foi tirado Eclesia. E hoje, quando você passa na pequena cidade de Cambridge, que gira em torno de Harvard e ali nos Estados Unidos, você vê no brasão apenas a palavra verdade. Como eles chegaram a imaginar que poderiam chegar à verdade sem conhecer e retirando do seu brasão e da sua essência o Cristo que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, é uma história trágica de como um bom começo pode se tornar um trágico fim. Foi quando Charles William Eliot, o que foi o mais longevo presidente de Harvard, resolveu tomar por certo que para ela ser uma universidade para o mundo todo, ela não poderia ser uma universidade confessional cristã. Daquele lugar que já saiu mais de 200 bilionários, 8 dos presidentes dos Estados Unidos, 24 chefes de Estado em todos os lugares do mundo e 31 chefes de governo, nada mais nada menos do que 46 campeões olímpicos e 160 ganhadores do prêmio Nobel, hoje não forma mais obreiros para a obra do Senhor. Em 2020,
Harvard chegou ao fundo do poço, apesar de ter o maior fundo de endowment para financiar bolsas e projetos de todas as universidades superiores do mundo ocidental, 52 bilhões de dólares. Mas ela chegou ao fim do poço, porque em 2021 elegeu como capelão-chefe da instituição um homem chamado Greg Epstein, cuja obra principal teve como título Ser Bom Sem Deus, o que bilhões de pessoas sem religião acreditam. Aquele homem é o capelão-chefe, que lidera 40 capelães em Harvard, e ele é ateu. Como uma instituição como essa se perde no caminho? E o que tem a ver o Betel nos seus 90 anos com essa história? Eu sei que é noite de celebração, mas eu quero dizer, o Betel corre o mesmo risco. Assim como corre o risco o Mackenzie, onde eu sirvo como chanceler, e onde também há 155 anos, o casal Chamberlain começou com o lema de consagrar aquela instituição às ciências divinas e às ciências humanas. É porque todas as instituições confessionais, fruto do labor missionário educacional de irmãos dos Estados Unidos e da Europa, chegaram ao nosso país para educar com princípios cristãos, mas começar bem não é garantia de terminar bem. Se é verdade que cristãos são advertidos pela palavra de Deus quando diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia, porque não seria verdade pensar a mesma coisa sobre igrejas e instituições cristãs. A nossa igreja mãe, a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos da América, hoje precisa ser evangelizada pela sua filha, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, inspirado por vultos do passado que este filme maravilhoso nos trouxe, desde a pioneira Ernestine Horne, a inesquecível Lídia Almeida de Menezes, que eu tive o privilégio de conviver por 3 anos nessa casa, e que me recordo ainda hoje, quando eu decidi sair no 3º ano e não completar os 4 anos do bacharelado, e eu iria me formar como bacharel aqui. Ela tomou o telefone nas mãos, naquela época em que ligação telefônica não era muito barata, ligou para o Dr. Paul Pearson, que na época era o deão do Fuller Theological Seminary, pedindo uma bolsa de mestrado e propondo a mim que ficasse. Mas Deus tinha outros propósitos. Voltei depois como professor. Essa inesquecível irmã inspira ainda hoje muita coisa que eu carrego aos 60 anos de idade, desde que cheguei com 15 anos. Eu gostaria de falar nesta noite, baseado em tudo aquilo que nós acabamos de introduzir nesse sermão, sobre o tema Lembre Hoje, o que você não pode esquecer jamais. E aqui eu me dirijo a você, estudante do Betel, lembre hoje o que você não pode esquecer jamais. A você, professor e colaborador do Betel, lembre hoje o que você não pode esquecer jamais. A você, obreiro formado aqui neste lugar, lembre hoje, você que é membro de uma igreja local, pastor que apoia essa obra, lembre hoje o que você não pode esquecer jamais. Betel brasileiro, lembre hoje, aos 90 anos de fundação, o que você não pode esquecer jamais. Tenha muitos anos pela frente, ou Jesus Cristo volte antes disso. Para tanto, eu gostaria de meditar sobre esse tema. Lembre hoje o que você não pode esquecer jamais, à luz do texto de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do verso 1. Eu escolhi uma versão não muito conhecida e vou ler esse texto e você pode acompanhar na sua, porque na tradução dela, ela me favorece naquilo que eu vou enfatizar.
Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1. Eu vou pedir só que alguém desligue esse ar-condicionado aqui. Eu estou com uma limitação de voz aqui por conta de uma rouquidão. Se alguém puder só desligar esse ar-condicionado aqui, eu agradeço, porque está vindo um vento bem frio aqui. Eu já começo a ficar um pouquinho rouco. Diz assim a palavra de Deus, Deuteronômio capítulo 8. Ponham em prática os mandamentos que hoje vos dou. Assim poderão viver e crescer, e poderão chegar e tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados. Lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Foi para te fazer passar privações e te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior e saber se ias cumprir os teus mandamentos ou não. Depois de te fazer passar privações e fome, alimentou-te com o maná que nem tu nem os teus antepassados conheciam. Foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo o que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. Nestes 40 anos, as tuas roupas ainda não envelheceram, nem os teus pés ficaram inchados. É para que fiques bem consciente de que o Senhor teu Deus cuida de ti como um pai cuida do seu filho. Por isso, cumpre os mandamentos do Senhor teu Deus e segue os teus caminhos com todo o respeito por Ele. O Senhor teu Deus vai te conduzir para uma terra maravilhosa, onde há rios, fontes e nascentes que brotam nas planícies e nas montanhas. É terra de trigo e cevada, de vinha, de figueiras e de romãzeiras, terra de muito azeite e de mel. É uma terra onde podes comer à vontade, pois lá não haverá falta de comida. É uma terra onde podes arrancar ferro das suas rochas e cobre das tuas montanhas. Ali comerás até ficares satisfeito, e agradecerás ao Senhor teu Deus pela terra maravilhosa que te deu. Tem cuidado, não te esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir os seus mandamentos, decretos e leis que hoje te ordeno. Não aconteça que depois de teres comido até ficares satisfeito, de teres construído casas e as terras habitado, de veres aumentados os teus gados e rebanhos, a tua prata e o teu ouro e o que te pertence, não aconteça que depois de tudo isso, o teu coração se envaideça e te esqueças do Senhor teu Deus. Não aconteça que te esqueças do Senhor que te fez sair do Egito, da terra da escravidão, e que te conduziu através do deserto imenso e terrível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, deserto árido e sem água. Foi aí que fez brotar água de uma pedra dura, e vos alimentou com o maná que os vossos antepassados não conheciam. Fez-vos passar privações e pôs-vos à prova, mas tudo isso, afinal, era só para vos dar prosperidade no futuro. Vê que não digas, eu é que consegui fazer esta enorme riqueza com a minha força, com as minhas próprias mãos. Lembra-te do Senhor, o teu Deus, porque Ele é que te dará a força para ires criando riqueza. É assim que Ele continua ainda hoje a manter de pé a aliança que fez com os vossos antepassados. Mas se algum dia te esqueceres do Senhor, o teu Deus, para ir atrás de outros deuses, e lhes prestares culto e os adorares, garanto-te que serás de certeza destruído, tal como os povos que o Senhor vai fazer desaparecer da vossa frente. E tudo isso acontecerá por não terem ouvido a voz do Senhor, o vosso Deus. Que Deus abençoe
a sua palavra lida. Amém. Deus amado e querido Pai, nós rogamos agora a tua bênção sobre nós. Ilumina nossa mente, fala ao nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a ênfase desse texto não é fazer apenas uma mera recapitulação histórica, mas fazer uma espécie de arqueologia hermenêutica da história do povo de Deus. Povo que precisava lembrar do que jamais deveria esquecer, daquele momento em que ouvia as palavras do primeiro dos 5 discursos que Moisés proferiu e que constituem o livro de Deuteronômio, e que tem esse nome justamente por causa da Vulgata Latina, que eu chamou de segunda lei. Eu chamo de arqueologia hermenêutica da história a reflexão que qualquer pessoa é convidada, ou qualquer comunidade é convidada, a fazer da sua própria história. É arqueologia porque exige um esforço de buscar no passado algo que se deseja intencionalmente achar. É hermenêutica porque, baseado naquilo que é achado, se produz uma reflexão em busca de significados para o presente e para o futuro. Recordar o passado por recordar é uma tarefa inútil. Alguém já disse que recordar é um retrato do mal em si, porque certamente pensa que recordar é fazer apenas uma alusão a recordações que fazem reviver emoções e que fazem algumas vezes sofrer ou se alegrar. Mas recordar para refletir é fundamental para se constituir e construir presente e futuro. E para recordar, refletir, aprender e edificar, é preciso lembrar de fatos e de palavras. Razão porque esse livro, apesar de ser chamado Deuteronômio, começa com a expressão Elehá Devarim, que significa essas são as palavras. Por isso Moisés as proferiu. Depois de ter visto a terra prometida do alto do Monte Nebo, ele volta às planícies de Moabe e faz aquela nova geração de novo ouvir a lei do Senhor. Era uma geração nascida no deserto, visto que daqueles que saíram do Egito, somente ele, Calebe e Josué, que viria a ser o seu sucessor, haviam sobrevivido. E por isso aquela nova geração precisava lembrar aquilo que jamais poderia esquecer no futuro. Assim, somente nesse texto que nós acabamos de ler do capítulo 8 do Deuteronômio, 5 vezes a ênfase de Moisés recai sobre a palavra lembrar ou não esquecer. Observe o texto, no verso 2 ele diz: lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. No verso 11 ele diz: tem cuidado, não te esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, decretos e leis que eu hoje te ordeno. No verso 14 ele diz: não aconteça que te esqueças do Senhor que te fez sair do Egito, da terra da escravidão. No verso 18 ele diz: lembra-te do Senhor, o teu Deus, porque Ele é aquele que te dá força para ires criando riqueza. E finalmente no verso 19 ele diz, advertindo: se algum dia esqueceres do Senhor teu Deus. Aqui em Deuteronômio 8, os verbos hebraicos usados para transmitir a ideia de lembrar e de esquecer são os verbos tracar e chacar, respectivamente. Originalmente eles definem processos mentais que aqueles homens e mulheres, e nós também estamos acostumados a fazer: registrar na memória e trazer à memória. Porém, no contexto desse texto de Deuteronômio capítulo 8, os objetos diretos daqueles verbos fazem toda a diferença. Lembrar não é apenas recordar. Quando se diz que devemos lembrar
do Senhor. Quando se diz que devemos lembrar da longa jornada de 40 anos no deserto, com ele à frente do povo. Da mesma forma, esquecer não é apenas esquecer. Quando esquecer, corre-se o risco de descrer, não depender e desobedecer. Portanto, o texto deixa claro que esse tipo de lembrança é fundante, é estruturante, e que esse tipo de esquecimento contra o qual Moisés adverte é fatal para alguém, para um povo e para uma instituição. Porém, o que realmente significa nesse texto lembrar hoje o que não se pode esquecer jamais? Primeiramente, significa lembrar hoje o significado da jornada para não esquecer amanhã o valor do destino. Observe o verso 2. Veja como ele adverte que é preciso lembrar hoje o significado da jornada para não esquecer amanhã o valor do destino. Ele diz: lembra-te da longa caminhada de 40 anos que o Senhor te obrigou a fazer pelo deserto. Aquela jornada havia começado há 40 anos, mas poderia ter durado 3 ou 4 dias, pelo caminho costeiro, como todos nós sabemos ao estudar história e geografia bíblica, e que hoje passaria pela faixa de Gaza tão famosa, tragicamente famosa. Mas o texto diz que durou 40 anos porque o Senhor te obrigou a fazer o caminho pelo deserto. Portanto, a jornada do povo de Deus não foi fortuita, não era algo casual e despretensioso, não aconteceu por qualquer outro motivo humano que não fosse a vontade expressa de Deus para provar o seu povo, o povo da aliança. Da mesma maneira como aqueles 430 anos no Egito também não foram fortuitos nem casuais. Gerhard Voss descreve a vontade de Deus quando nesse texto diz que ele quis fazer isso da seguinte maneira: que com este propósito Deus revelou a sua perfeição, pela qual a maneira mais simples e racional como ele dirige a si mesmo para o bem mesmo maior de todas as coisas e as suas criaturas para a sua própria causa. Portanto, a vontade de Deus não pode ser separada do próprio Deus, não há contradição nem esquizofrenia no Senhor. Uma vez que Deus é em essência, sua vontade também é indivisível. Richard Miller afirma concisamente que Deus é aquilo que Ele deseja e faz, porque Ele é o único, diferentemente de nós, que não possui desejos que não possa fazer. Visto do nosso ponto, a vontade de Deus, portanto, reflete o seu caráter, revela o seu desígnio para a sua criação e manifesta a sua sabedoria e poder ao ordenar tudo o que se passa para o nosso bem e para a sua glória. O que então revelaria de Deus aquela jornada aparentemente inútil e errante de 40 anos? O texto explica. O texto diz que foi para te fazer passar privações e te pôr à prova, para conhecer bem o teu interior e saber se ias cumprir os seus mandamentos ou não. Ele conclui dizendo que depois de que te fosse fazer passar privações e fome, Ele alimentou-te com o maná, que nem tu nem os teus antepassados conheciam, que foi para te mostrar que não é só de pão que o homem vive, mas que pode viver de tudo que Deus lhe proporcionar com uma palavra sua. Portanto, nestes 40 anos, dizia Moisés no versículo 4, as tuas roupas não envelheceram, nem os teus pés ficaram inchados, foi para que fiques bem consciente de que o Senhor teu Deus cuida de ti
como um pai cuida do seu filho. Veja que o significado daquela jornada incluía fazer o povo passar por privação, pela sua própria incapacidade de prover o que precisava, a começar da água e da comida. E por meio daquela privação, submeteu o povo a uma provação. Essas palavras, privação e provação, que estão no texto, se encontram, mas não são apenas um meio ou um fim em si mesmo, melhor dizendo, mas são meios para um fim mais profundo. A nossa carne, o nosso inimigo, também podem impor privações e provações a nós. Elas são chamadas de tentações, mas elas têm significado diferente daquelas provações que o Senhor faz para conosco, porquanto enquanto Deus priva e prova para aprovar, o inimigo priva e tenta para reprovar. Há um aprendizado quando essa privação é compreendida como provação divina. A gente revela naturalmente o nosso interior mais profundo e verdadeiro na falta, mais do que na abundância. Acabamos revelando o quanto estamos realmente comprometidos com a obediência restrita e inegociável a Deus. A prova revela o nosso próprio entendimento de quem somos, porque isso, obviamente, Deus já sabe, nós é que precisamos revelar a nós mesmos. E mais, quando privações é entendida como provação, e a provação é parte da providência divina, então o significado final da privação, da provação e da providência fica claro, é para que confiemos nele como um pai que cuida, um pastor amoroso. E aí a jornada faz todo sentido e o destino se revela cheio de significados. Por isso o texto faz aqui um contraste maravilhoso entre a privação da jornada e a abundância do destino. Observe o texto. O verso 7 diz: o Senhor teu Deus vai te conduzir para uma terra maravilhosa. Isso era destino, não era jornada. Lá haveria rios, fontes e nascentes que brotam nas planícies e montanhas. A promessa é que não faltaria trigo, nem cevada, nem vinho, nem figueiras, nem romãzeiras, terra de muito azeite e de muito mel. E ao contrário da escassez do deserto, é dito, é uma terra onde podes comer à vontade, pois não haverá falta de comida. É uma terra onde podes até arrancar ferro da rocha e cobre das montanhas, e ali tu comerás até ficares satisfeito, e agradecerás ao Senhor teu Deus pela terra maravilhosa que te deu. Isso é destino, mas enquanto a jornada acontecia, ela tinha que aprender e ensinar o significado mais profundo. Veja que o aprendizado do significado da jornada produz satisfação e gratidão, porque enquanto facilidade produz flacidez, dificuldades forjam o caráter do homem e da mulher de Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é esse um dos nossos temas? Ele é forjado pela privação e pela provação, não pela facilidade, porque precisamos, durante a jornada, não esquecer o significado da jornada para poder usufruir o benefício do destino. Segundo, é preciso lembrar hoje quem é o guia dessa jornada, para não esquecer amanhã o valor da sua presença. Observe o verso 11. Diz assim: tenha cuidado, não te esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir os seus mandamentos, decretos e leis que hoje eu te ordeno. Observe que logo após a advertência para que eles lembrassem da jornada, o texto fecha o foco no guia da jornada. E todas as referências de lembrar ou de não esquecer depois disso são focadas especialmente no Senhor e não em algo. É o Senhor Deus que é o guia da jornada.
No verso 11, depois da advertência sobre o risco, tem cuidado. Deus e a sua lei é quem manifesta qual é a sua vontade. Ele diz: não te esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de ouvir e cumprir os seus mandamentos, decretos e leis que eu hoje te ordeno. Curiosamente, o texto sagrado diz que esse risco acontece mais quando justamente nós estamos próximos do destino e nos esquecemos da presença daquele que nos guiou desde o início. Não aconteça, diz o texto no verso 12, que depois de teres comido até ficares satisfeito, de teres construído casas e teres habitado nelas, de teres aumentado os teus gados e rebanhos, a tua prata e o teu ouro que te pertence, não esqueça e não aconteça que esqueças do Senhor. Mas não foi exatamente isso que aconteceu com aquele povo? Quando depois de conquistar parte da terra prometida, os israelitas relaxaram, cada um foi cuidar da sua vida, enquanto havia ainda muita terra a conquistar. Não foram os povos não expulsos que posteriormente guerrearam contra Israel, não apenas com armas e cavalos, mas também com costumes, valores e crenças contrárias à lei de Deus? Não foi quando ele deveria ter ido à batalha que Davi ficou no palácio e caiu em pecado com Batseba? Não foi quando a igreja de Cristo deixou as catacumbas de Roma, tornou-se religião oficial do império, que se prostituiu e precisou ser reformada? Não é hoje que somos quase 50% da população desse país, alguns estados já somos mais da maioria. Não é hoje que temos senadores, deputados, governadores de denominações com grande pujança econômica e presença avassaladora na mídia, que constatamos que hoje, na semana da reforma, estamos ainda precisando ser reformados? É porque tudo que é fácil lembrar é mais fácil esquecer. Como lhes disse, facilidade gera flacidez. E a razão disto é apontada no verso 14. Não aconteça que depois de tudo isso o teu coração se envaideça e te esqueças do Senhor teu Deus. Não aconteça que te esqueças do Senhor que te fez sair do Egito, da terra da escravidão, aquele que te conduziu através do deserto imenso e terrível, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, deserto árido e sem água. Foi ali que ele fez brotar a água de uma pedra e vos alimentou com o maná. Foi ali que eles conheceram aquilo que eles não conheciam. Observe como o texto coloca vaidade e autossuficiência juntos como fruto do coração de um povo que se esquece de Deus e se acha o Senhor do seu próprio destino. Vaidade e orgulho são a mãe e o pai da ingratidão. E a ingratidão é quando se esquece hoje quem foi o guia da jornada e amanhã se chega ao ponto de se excluir a sua presença e o seu valor quando enfim se chega ao destino. Por isso, no verso 18, ele volta a exortar, presentificando para aquela geração que ouviu o discurso de Moisés o que Deus sempre foi para a geração dos seus pais, ou seja, o guia da jornada. Ele diz então: lembra-te do Senhor, o teu Deus, porque é Ele que te faz dar a força para ires criando riqueza. É assim que Ele continua hoje ainda a manter de pé a aliança que fez com os vossos antepassados. Queridos irmãos, hoje, 28 de outubro de 2025, Deus responde orações feitas por Ernestine Horn. Deus responde orações feitas por Lídia Almeida de Menezes. E nós somos essa geração dos dias de hoje, que não podemos esquecer hoje aquilo que eles não esqueceram no passado.
Quem foi o guia quando Betel era muito menor do que ele é hoje? Quando se contava moedas para pagar as contas, quando se era desacreditado porque era um ministério dirigido por mulheres, quando se era visto como fogo estranho no altar porque era um povo avivado. É preciso lembrar quem foi o guia da jornada. Vigiar contra a vaidade e autossuficiência, porque o Betel não chegou aos 90 anos pelas mãos de homens, foi o Senhor, como foi dito desde o início deste culto, que fez aquilo que só Ele pode fazer. Se o Betel completar mais um dia de vida, um ano ou um milênio, não será diferente do que foi nesses últimos 90 anos de existência. É preciso lembrar hoje do guia da jornada, para não se excluir a sua presença no futuro do destino. Finalmente, em terceiro lugar, é preciso lembrar hoje do propósito da jornada, para não esquecer amanhã o senso da missão. Os dois últimos versículos desse capítulo são aterrorizantes, porque estabelecem uma hipótese: mas se algum dia te esqueceres do Senhor, para ir atrás de outros deuses, e lhes prestares culto e os adorares, garanto-te que serás da terra com certeza destruído. Portanto, o que seria uma advertência em forma de hipótese, efetivamente aconteceu. Em vários momentos, quando este povo da aliança deixou de cumprir a sua missão, de ser um povo de propriedade exclusiva de Deus e luz para as nações, ao rejeitar o Senhor e sendo por Ele rejeitado, tal como os povos que o Senhor vai fazer desaparecer da vossa frente, tudo isso acontecerá convosco por não teres ouvido a voz do Senhor vosso Deus. Isso aconteceu no terrível cativeiro babilônico, na servidão sobre os gregos e romanos, mas principalmente aconteceu quando veio a plenitude dos tempos e Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que vivem debaixo da lei. E mesmo assim, Ele que veio para o que era o seu, os seus não o receberam. O mais trágico, irmãos, é que essa lição está sendo repetida com a Igreja de Cristo agora, formada por judeus e gentios, há 2000 anos. Ou seja, todas as vezes, aqui e agora, em qualquer tempo, em qualquer lugar, que o povo de Deus não lembrar o propósito da jornada, ele perderá o senso da missão. E sem missão, não faz sentido estarmos do lado de cada eternidade. Porque nós só estamos aqui na terra enquanto estivermos em missão. O que aconteceu com Harvard aconteceu porque se perdeu o senso da missão. Por isso eu quero deixar 3 conselhos práticos e concluir a minha fala com a liberdade de quem é e tem muito orgulho de se dizer betelino. Primeiro, Betel brasileiro. Nunca esqueça da jornada de ensino e de preparação de obreiros. Foi para isso que o Betel nasceu. Foi para isso que o Betel nasceu. Doações foram feitas para isso. Vidas foram sacrificadas para isso. E toda esta obra que hoje se espalha em 5 grandes instituições e no mundo todo, só existe porque essa instituição foi criada para preparar obreiros da obra do Senhor. Nunca esqueçam disso.
Algo em comum em instituições como Harvard que se perderam na jornada é quando o foco de preparar obreiros para a obra de Deus foi substituída por outras atividades mais lucrativas ou supostamente mais estratégicas. Cada obreiro preparado no Betel é a certeza de uma jornada que se perpetuará até a volta de Jesus, e que essa instituição nunca terá condição de avaliar até onde ela foi quando pisar os pés um betelino em qualquer canto dessa terra. Não há como plantar igrejas sem obreiros preparados na sã doutrina, instruídos a manejar bem a palavra da verdade, um dos outros lemas dessa instituição. Antes dessa instituição ter, portanto, toda esta expansão, no meu tempo de estudo, o que me trouxe aqui foi a possibilidade de me preparar para a obra. Enquanto essa instituição preparar obreiros, ela não se perderá na jornada. Se ela se perder, é porque ela esqueceu da sua missão. Segundo conselho, nunca esqueçam do guia da jornada, que já privou e proveu, mas também supriu e abençoou inúmeras vezes essa instituição. Lembre que tempos difíceis fazem pessoas e instituições fortes, mas tempos fáceis fazem pessoas e instituições flácidas. Desde 2014, eu trabalho em uma instituição que também tem que lutar por sustentabilidade econômico-financeira. Eu sei que uma boa gestão é importante, mas planejar, trabalhar e investir, sem a certeza de que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, é confundir meios que Deus usa com os fins para os quais Ele nos conduz como seu guia. Humildade, dependência de Deus, obediência e gratidão valem mais do que planejamento estratégico, análise de cenários e gestão eficiente. Sempre foi assim na obra de Deus, e aqui no Betel não poderá ser diferente. Esses são meios para nos ensinar quem é o guia do Betel em sua jornada histórica de 90 anos. E em terceiro e último lugar, meu último conselho: nunca esqueçam do propósito dessa jornada de 90 anos, que é o cumprimento de uma missão que Deus deu especificamente ao Betel. Nenhuma instituição vai ser o Betel, porque o Betel não pode ser qualquer instituição. Há uma missão que Deus lhes deu, e sobre isso eu quero dar o meu testemunho pessoal. O que eu aprendi e vivi aqui no Betel, mesmo aquelas coisas que não compreendi à época, ou até talvez hoje não concorde completamente, forjaram quem eu sou hoje, forjaram o meu ministério e o pastoreio que Deus me confiou na jornada, na minha jornada. O Seminário Presbiteriano do Norte, para onde eu fui, depois de sair daqui, me enriqueceu, me preparou e me abençoou, mas de outras formas. Ninguém faria por mim o que o Betel fez. Portanto, quando aqui cheguei em plena adolescência, aprendi dependência de Deus, disciplina para formar caráter e obediência sacrificial para cumprir a missão. Obrigado, Betel. Não esqueça da jornada, não esqueça do guia da jornada, não esqueça do propósito da jornada. Não esqueça hoje o que você não pode esquecer jamais. Que Deus os abençoe. Amém. Eu gostaria de orar pelo Betel. Eu não sei se ainda hoje existe, eu espero que sim. Mas nós acordávamos às 5 horas da manhã para orar pelos mantenedores e pela casa. Era assim que se chamava. Tem hoje isso aqui ainda?
É às 5 mesmo? Tem que voltar a ser às 5. Vamos orar juntos pela casa. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Ó Deus amado, esse lugar é casa do Senhor. Lugar em que tu preparas o barro na casa do oleiro, para usar como vaso de honra. E tantos e tantas já foram preparados neste lugar e usados por ti no mundo afora. Eu te peço que a tua bênção jamais se afaste do Betel, Pai. Que a tua mão venha sobre esta casa em pequenos detalhes e em grandes projetos. Que eles lembrem de ti e lembrem da jornada. Que eles lembrem do Senhor como guia da jornada e o propósito da missão. Que eles sejam dependentes de ti, gratos a ti, ó Pai. E que se não fores por tua volta, o Betel permaneça fiel a ti até o último fôlego do último betelino que passar por esta casa. Peço que o Senhor venha prover o pão, mas também dar sabedoria para a direção. Peço que o Senhor venha trazer homens e mulheres. Peço que aqui chegando eles sejam preparados e forjados como obreiros da Seara Santa. Abençoa essa instituição, abençoa essa semana de celebração, que haja encorajamento, que haja exortação, porque a tua palavra, Senhor, é o guia dessa instituição. Oramos assim e te pedimos a tua bênção, gratos por esses 90 anos, por todos que já passaram, pelos que estão e pelos que virão, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Agradeço a oportunidade, convido você a, se desejar, comprar um desses 2 livros. Eu não vim aqui para vender livros, obviamente, mas uma das grandes alegrias, professora Eva, professora Duvalina, é poder doar esses exemplares que eu tenho aqui nas mãos para a biblioteca do Betel. É uma pequena contribuição minha para a instituição. Esse livro, Os 4 Olhares, está sendo exposto aí, é uma harmonia temática dos evangelhos. Eu aprendi a fazer a harmonia dos evangelhos no Betel. Só que essa daqui é uma harmonia diferente, porque é em forma de série de Netflix. Tem temporadas e tem episódios. E como eu não sou bobo, coloquei o reverendo Hernandes Dias Lopes para fazer o prefácio, porque se o livro não prestar, pelo menos o prefácio vocês leem. Esse segundo aqui é a tese do doutorado em ministério pelo RTS e Andrew Jumper, o Fator Éfeso, que fala sobre a formação da liderança por meio do discipulado. Inaugurou um selo na cultura cristã, a casa editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, que é o selo Academia. Trata-se da tese transformada em livro. E novamente eu não fui bobo, convidei Ronaldo Lidório para fazer o prefácio. O próximo vai ser Augusto Nicodemos, sai em fevereiro, sobre o livro de Daniel, o Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Estarei ali à frente para autografar para você. Deus abençoe. Glória a Deus.